Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar um filtro passa baixa. O que esse filtro faz? Ele permite que as baixas frequências tenham acesso à saída e as altas frequências vão ser descarregadas por esse capacitor. Qual é o princípio de funcionamento desse filtro? É exatamente a impedância desse capacitor, onde ela é determinada para esse valor de capacitor, uma determinada frequência vai apresentar o quê? Uma frequência mínima, e abaixo dessa frequência uma alta resistência. Consequentemente, transformando esse circuito num divisor de tensão. Uma coisa que nós temos que ter em mente, antes de começar a testar, é que em corrente alternada, então nós temos dois componentes, uma resistência e um capacitor. Esses dois componentes em corrente alternada, eles formarão um divisor de tensão. Logo, enquanto a impedância desse capacitor for alta devido a uma baixa frequência, eu terei tensões relativamente elevadas aqui. Mas notem que, a partir do momento que a frequência for aumentando, a impedância do capacitor cai, logo a tensão nessa saída começa a cair. Por esse motivo que ele é um capacitor passa baixa. Ou seja, nas baixas frequências eu terei um sinal mais elevado, uma tensão mais elevada na saída. Nas frequências mais altas eu terei uma tensão mais baixa. Por quê? Devido à baixa impedância desse capacitor em altas frequências, eu terei uma menor tensão aqui na saída. Vamos testar. Bem, aqui nós já estamos com 1,8K de resistência. E o que é que nós temos? Notem que, enquanto aqui eu tenho na entrada 3,5 volts, tá? Ah, professor, mas aqui eu só tenho... Vamos zerar aqui a frequência para a gente poder ter uma noção melhor. Tá? Bem, para uma frequência zero, ou seja, tem a corrente contínua. Para a corrente contínua, a tensão, eu não tenho uma circulação de corrente nesse capacitor. Eu não tendo uma circulação de corrente, então eu não tenho queda de tensão no resistor e nem no capacitor. Por isso eu tenho tensões extremamente baixas e iguais, tanto na minha saída, na saída do gerador, quanto nesse nó entre R1 e C1. Vamos aumentar a frequência. Vamos começar a aumentar com 290 Hz. 290 Hz, eu tenho uma tensão de 3,5 volts na saída e tenho apenas 1,66 volts aqui no meu capacitor. Ó, professor, mas nós estamos tendo uma entrada de 4,9. Bem, nós temos que ver que é uma tensão alternada. Então eu tenho semiciclos positivos e semiciclos negativos. Então a soma dessas duas tensões tem que ser igual a 50% do meu nível de entrada, correto? Então aqui nós teremos aproximadamente 50%. Mas por que nós não temos exatamente os 50%? Porque o Proteus que eu uso, ele vem na configuração onde ele já tem uma margem de erro que ele gera para que seja aproximadamente a margem de erro que os componentes têm no mundo real, correto? Vamos aumentar a tensão. Passamos para 500. Notem que agora nós já temos o que? 0,999. Vamos aumentar. 770 já caiu para 0,7 volts. Então notem que nós já estamos começando a cair essa tensão. Vamos passar para 970 kHz, já caiu para 0,56 volts na minha saída.
E conforme eu vou aumentando a minha frequência, a minha tensão vai caindo. Por que isso? Porque conforme eu aumento a frequência, a impedância desse capacitor C1, essa impedância vai caindo. Então ele proporciona uma passagem de corrente maior. Quando eu tenho uma passagem de corrente maior, eu tenho o quê? Uma menor queda de tensão no componente. Vamos aumentar bastante para 12 kHz. Notem que caiu para 0,04 volts de tensão no meu nesse voltímetro. O que é que nós estamos verificando então? Que conforme vai aumentando a frequência na minha entrada, menor está sendo a minha saída. Se isso nós tivéssemos ligar, essa saída que tivesse ligado a um amplificador, os ruídos de mais alta frequência, eles não seriam amplificados. Por quê? Essas frequências chegariam numa tensão extremamente pequenininhas. Já as frequências de menor valor, eles já teriam um valor mais elevado, ou seja, teriam um fator de amplificação um tanto maior. Bem, uma coisa bem interessante que nós podemos perceber aqui é o seguinte, é que seria com relação ao ganho desse, qual seria a voltagem máxima que eu teria aqui nesse nó. Bem, nós vamos imaginar o seguinte, a partir do momento que eu entro na frequência de ressonância, na impedância desse capacitor, que seja igual ao meu R1, então eu terei exatamente 50% da minha tensão de entrada, correto? Então vamos aumentar essa frequência para que eu tenha até 50%. Vamos diminuir mais. Opa, diminuiu demais, irmão. Essa frequência aqui ainda está muito alta, tá? Nós vamos ter que alterar ou aumentar esse valor ou diminuir esse daqui. É o que nós vamos fazer agora. Vamos colocar esse valor para 5K. Vamos baixar um pouquinho mais a minha tensão. Minha frequência, aliás, perdão. Para 360 Hz. Nota que a tensão já está quase aqui, tem que estar quase a metade. Então vamos ver qual é uma outra forma da gente poder. 60 Hz. Notem, gente, que aqui nós temos para essa determinada tensão de 9 volts, a tensão de entrada, a tensão em C1 é aproximadamente, ela é igual a essa resistência aqui. A tensão de entrada. O que nós temos então? Que essa tensão mais essa é aproximadamente 50% da minha tensão de entrada. Isso significa que toda frequência abaixo de 60 Hz, ela vai ser transferida para a minha saída com um máximo de 50%. Mas por que 50%? Se aqui eu entro 9, ela já é alternada, então ela já vai me apresentar em torno de 4,5 volts, com mais a margem de erro do programa, então eu tenho uma alteração. Toda frequência superior a 60 Hz, essa tensão na minha saída vai começar a cair. Vamos ver. Olha aqui. Conforme ela está aumentando a frequência, ela está caindo. Bem, o que nós poderíamos utilizar então esse filtro? Exatamente com esses valores de 5K e 100 nano. Bem,
na nossa rede elétrica, que ela é exatamente de 60 Hz, ela deixaria passar exatamente a tensão da rede. Qualquer sinal espúrio de um motor que fosse ligado nessa minha rede, esse capacitor já seria o suficiente para drenar todo e qualquer ruído. Então é nessas situações que nós utilizamos o filtro passa baixa. É quando tem uma determinada frequência máxima, que eu quero deixar que passe pelo meu circuito sem que ela seja alterada. Frequências superiores àquilo, elas vão ter que ser drenadas, né, no caso para o terra, ou atenuadas por esse circuito. Tá ok? Muito obrigado.